Então foi chegando a data do encontro, a galera da cela, vamos no encontro, vamos no encontro. Falei, será, cara? Mas daí eu vou ter que virar crente. E fala pessoal, o QuecoCast na área pra vocês. Estamos aqui com o nosso primeiro episódio do QuecoCast com o nosso querido, amado Leno Urban com vocês. Fala, galera. Estamos aí no dia que o Senhor preparou para fazer essa gravação maravilhosa, esse vídeo aí que vai edificar muitas vidas. E bora lá começar. Bora lá. Tivemos alguns probleminhas técnicos, pessoal, então se a qualidade do áudio não tiver 100% para vocês, já peço perdão para vocês, porque sempre, igual você falou, Leno, é igual o mecânico, né? Quando você chega com o carro. Acaba o barulho do carro. Acaba o barulho do Se carro. chega o carro fazendo barulho o caminho inteiro na frente do mecânico, acabou o barulho. Acabou o barulho, o carro sarou. Ontem tava funcionando tudo certinho aqui, entendeu? Agora que é a nossa gravação, é microfone que não funciona, sempre assim, né? Então, antes de mais nada, pessoal, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, não custa nada, clica ali no botão embaixo, inscreva-se e deixa ali sua inscrição pra gente, porque assim vocês vão estar nos ajudando. E também marca o sininho de notificações ali na opção todas, tá? Assim, toda vez que a gente tiver um QuecoCast, o YouTube vai entregar pra vocês, beleza? Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, deixa seu like, curta, comenta, compartilha com seus amiguinhos. E hoje estamos iniciando o nosso QuecoCast, é uma grande alegria, uma grande satisfação em tê-lo na minha residência. É uma maneira da gente honrar os nossos líderes, né? E, cara, você é um exemplo de pessoa pra mim. Eu gosto muito de você, você sabe, você tá ligado. Deus me deu você como um amigo, né? Irmão. Um amigo. E eu quero te dar esse presente da caneca, né? Quero te dar a nossa caneca, já estamos usando obrigado, aqui. irmão. Né? A nossa... Estamos tomando um cafezinho, uma aguinha aqui. Né? E também quero te dar de presente os nossos livros, O Cara Que Não Tinha Mais Jeito, né? O cara Esse daí que conta sobre o nosso testemunho, né, de tudo que Jesus fez na minha vida, e o Viciado na Graça, né, que são dicas Aleluia, práticas aí pra galera viciada, né, em drogas. E vamos começar com vocês, Leno Urban. Leno Urban, se apresente pra galera. Então, galera, como o Keco falou, eu sou o Leno Urban, uma pessoa que teve a vida transformada por Jesus. A partir do momento que o Espírito Santo começou a agir, deixei de liberdade para ele agir na minha vida foi completamente transformada. Hoje eu sou líder de jovens da Igreja Renovo, onde eu congrego já faz um certo tempo. E bora aí, quer contar essa história aí que, com certeza, em nome de Jesus, muitas pessoas terão suas vidas transformadas escutando esse testemunho aí. Amém, amém. Aonde começa a tua história? Tá, vamos lá. Eu vim de uma família, assim, bem estruturada. Financeiramente, assim, eu tive uma infância bem ok, assim, nunca faltou nada. Meus pais, assim, abençoados, sempre presentes, assim, minha mãe, meu pai, assim, um amor entre os dois. Assim, a gente como filho, a gente sempre viu, tinha dificuldades, mas a gente sempre viu isso. Fui criado dentro da igreja, de certa forma. Mas eu era uma criança, assim, que eu tinha muitos medos na minha infância. E hoje eu entendo de uma forma, assim, um pouco diferente, assim. Tinha situações na minha infância, assim, que eu não conseguia dormir no quarto sozinho. Parecia que tinha algo por trás daquilo, entendeu? Mas eu fui entender isso agora, perto dos meus 30 anos. Então, hoje eu entendo um pouco melhor por que isso acontecia. Mas assim, eu era uma criança que eu não conseguia dormir no quarto sozinha. Sim, eu ficava com muito medo. Então, durante a madrugada eu ia bater na porta da minha mãe. Várias crianças fazem isso, né? Mas assim, eu enxergo um pouco diferente hoje. Então, eu fui uma criança assim, mas eu fui criado dentro de uma família assim, cristã.
Minha mãe catequista, então a gente sempre católica? Da igreja católica, Igreja isso. católica. A gente era, Eu também era. era católico, aham. Chegou a ser coroinha ou não? Coroinha, cara, eu fui uma vez coroinha porque pra um certo tempo tinha que estar envolvido em algum ministério, mas daí, como minha mãe era catequista, envolvida com mais coisas na igreja, eu fui coroinha uma vez e acabei indo fazendo outras coisas dentro da igreja ali que ajudava e contava com um ministério. Uhum. Mas assim, não era muito entregue, assim, tipo, eu não levava muito a sério na minha infância, porque mesmo minha mãe sendo catequista, me ensinando tudo certinho, eu acabei eu não absorvia bem, né? Uhum. Então, minha mãe tinha uma vida mais entregue dentro da igreja, meu pai também frequentava as missas, a gente ia pra missa todo domingo em família. Uhum. Então, eu fui criado, assim, dentro de uma família cristã, dentro da igreja católica, de uma família cristã. Então, a minha infância foi basicamente assim, dentro da igreja, com uma família estruturada. Assim, vários traumas, assim, da infância eu não carrego, não vejo que eu carrego. É só essa questão, assim, que eu tinha um medo, assim, que eu não sabia do quê. Eu não sabia do quê, mas eu tinha um medo, um grande medo, sim, quando eu era criança. Massa. Esse daí é da parte da tua infância. Daí, eu vou te perguntar agora da parte da adolescência, que é a parte... Ai... Aí se começa a conhecer coisas diferentes. Coisas diferentes, né? Coisas diferentes. Então, adolescência também. Eu era um adolescente, de certa forma, tranquilo. Extremamente viciado em futebol. Minha vida era futebol na minha adolescência. Pra quem não sabe, você... Eu sou palmeirense, de berço, muito palmeirense, sangue verde. Sangue verde, já sim. coloquei a planta em tua homenagem, pra ficar um pouco de verde. Ficou pra colocar um verde no cenário, galera. Um abraço pros amigos palmeirenses aí, que são muitos aí. Galera aí salve pra galera aí. Então, aí, adolescência, cara, eu era um adolescente, assim, tranquilo. Mas já comecei a ter um certo contato com bebida alcoólica. Então, já comecei a dar uma afastada, assim. E na adolescência, assim, eu fui me afastando mais da igreja, porque daí a gente começa a desobedecer mais os pais. A gente não tem aquela rebeldia do adolescente que não quer mais obedecer tudo, né, que os pais falam, assim. Então, eu comecei a me afastar mais da igreja na minha adolescência, sabe? E daí comecei a me afastar e com 17 anos veio a grande pancada que eu sofri na minha vida, assim, que foi quando eu perdi meu pai, sabe? Então, eu tava numa época um pouco rebelde, conhecendo algumas coisas do mundo, e eu tomei essa pancada. E quando eu tomei essa pancada, irmão, assim, a gente, como eu falei, a gente vem de uma família católica, onde a gente, com frequência, a gente ia pra Aparecida do Norte. Então, 2, 3 vezes no ano, a gente tava lá. E assim, na minha visão, sim, né, eu estava lá buscando a Deus. Estava lá buscando a Deus, e numa situação em janeiro, tava lá, e tava eu e mais meu irmão, um irmão e minha irmã minha, e a outra irmã tinha ficado com meus pais. Então, a gente tava lá e meu pai veio a falecer. Então, o que aconteceu? Na minha visão, na época, eu estava buscando a Deus e meu pai faleceu naquele dia. Aparecida do Norte. Eu estava em Aparecida do Norte, pra lá em viagem, e meu pai faleceu comigo lá. Meu pai estava aqui em Ponta Grossa e eu estava em Aparecida do Norte. 600, 700 quilômetros de distância. Então, foi bem punk, assim, foi bem difícil a situação. E aí, por essa minha, de certa forma, porque eu estava lá, mas eu não vinha congregando com frequência. Então, eu estava afastado de Deus. Eu não estava tendo uma comunhão com Deus nesse período. Mas eu fui lá para buscar. Então, nisso que eu fui lá para buscar, eu sofri esse impacto da morte do meu pai, eu estando lá, longe, entendeu? Então, eu desenvolvi uma crença errada dentro de mim, em que eu culpei a Deus. Eu não conseguia entender, assim, eu era muito jovem, eu não conseguia entender. Como que eu estou lá, buscando a Deus, e Deus tira meu pai? Putz. Entendeu? A gente já tinha passado muitas dificuldades de saúde do meu pai, assim, ele teve bastante problema de saúde, mas nessa época foi uma época que ele estava bem, estava muito bem. Então, tanto é que a gente foi viajar e deixou minha mãe com a minha irmã mais velha em casa, e eu e meus outros 2 irmãos, a gente foi viajar tranquilo, assim. Eu lembro, assim, como se fosse ontem, antes de sair de casa, assim, eu saí pra embarcar, assim, num ônibus pra ir, tipo, que a nossa família sempre fez excursão, então por isso que a gente viajava com frequência pra lá. Então,
Eu embarquei no ônibus pra ir e eu esqueci um fone de ouvido, cara. Esqueci um fone de ouvido, assim, tipo, me despedi da família, embarquei no ônibus, esqueci um fone de ouvido. Falei, meu fone, não vou viajar sem fone, não. Voltei pra casa. Meu pai, nessa época, ele tava na cadeira de rodas, porque ele usava prótese, né? Ele usava prótese, então ele tava em casa, ele tava sem a prótese, ele ficava na cadeira ali. E eu voltei, cara, e eu dei um segundo abraço nele. Eu jamais imaginava que seria um abraço, assim, de despedida, né? O último. Eu jamais imaginava. E daí isso, nossa, ficou muito na minha cabeça, assim, depois, sabe? E daí eu desenvolvi essa crença errada, cara, que a culpa era de Deus. Que a culpa era de Deus. Mas por quê? Porque eu não tava numa comunhão boa com Deus. Eu não tinha, né, essa comunhão. Eu fiquei revoltado. Eu tava numa fase, assim, da minha vida, assim, já de meio um pouco complicada. E daí, afastado, o único momento que eu fui tentar buscar um pouco, que eu fui lá pra buscar, aconteceu isso, entendeu? Essa grande perda, né? Porque, assim, nosso pai era muito presente, né? Nossa família, assim, sempre foi muito, muito unida, assim, dentro de casa, assim. Nossa, minha mãe... Tem várias coisas que eu fui aprender na minha vida cristã agora, depois de velho, que eu me entreguei, depois agora de adulto, que quando eu era criança, minha mãe falou pra gente a vida toda. Entendeu? Tipo, exatamente, só que entrava por aqui, saía por aqui. Então, era uma... Eu não absorvia, né, aquilo, né, de uma maneira correta. Uhum. E essa crença errada que foi depois resultar em muitas outras consequências na minha vida, né? Essa crença errada de que Deus tinha tirado meu pai. Me revoltei com Deus. Nossa, me revoltei com Deus. Certo. E daí, depois dessa revolta que você teve com Deus... Então, cara, veio a revolta com Deus. Deus é o culpado de tudo de ruim que tá acontecendo na minha vida. E, então, aí a gente vai procurar as coisas no mundo, né? A gente começa a procurar coisas no mundo para preencher aquele vazio, né? Uhum. Eu tava com um vazio enorme pela perca do meu pai. Então, fui procurar coisas no mundo. Tava começando a conhecer bebida já nessa época, mas fui cair num relacionamento. Cara, o relacionamento me ajudou muito, assim, na época, assim, no sentido da carência, né? Assim, tipo, precisava, assim, não vejo, assim, como uma coisa assim, na época do relacionamento tava ok. O problema é quando ele termina, né? Aí se não tiver estruturado e tal, mas foi tipo, eu comecei a procurar coisas pra preencher aquele vazio, né? E daí fui caindo no mundão, cara. Caí no mundão, relacionamento, e no meio do relacionamento eu comecei a me envolver muito com bebida alcoólica, cara. Muito com bebida. Já nessa época, já comecei a me envolver muito com bebida. Aí, beleza, o relacionamento não foi... Ok, mas eu aprendi muita coisa, eu era muito jovem, muito novo, não tinha... Não dá certo, vai pra bebida de volta. E daí minha vida começou a girar em volta de bebida alcoólica. Uhum. Eu creio que ali começou, assim, um deserto na minha vida, sabe? Porque, começou tudo em volta de bebida alcoólica. E foi bebida, mas não preenchia aquele vazio. Não preenchia. Depois eu também entendi o que ia preencher esse vazio. Porque você sabe hoje o que preenche esse vazio que a gente tem dentro do coração. Então, foi indo, bebida, já não satisfazia mais. Balada. E balada? Balada. Aí do barzinho foi pra balada. Daí começou bebida, balada. Você gostava de rave? Cara, eu fazia muito after, mano. A gente, tipo, eu era um andarilho da noite, porque eu não ia pra um lugar, sabe? A gente não ia pra um lugar. Eu começava num lugar, um bar, por exemplo, do bar ia pra uma balada, de uma balada pra casa de alguém. Se essa casa desse alguém já não pudesse mais ficar ali, de manhã a gente já tava em outra casa. Tipo, e daí tinha alguns lugares fixos, assim, que a gente ia, assim, tipo... geralmente a gente saía numa balada e ia pra casa de um amigo nosso lá que morava sozinho, então a gente continuava as festas lá. Uhum. Então, assim, começou a ficar uma coisa mais extensa, né? Porque a princípio, assim, quando você vai balada, assim, já é uma coisa ruim, mas você começa a esticar mais, assim, né? Uhum. Você já, tipo, da sexta pro sábado, você já destrói o teu final de semana. Da sexta pro sábado, até o final de semana que tava começando, que, assim, eu sempre tive um emprego bom, assim, eu consegui, assim, na minha adolescência já entrar para uma empresa boa, ter um emprego bom, assim, para ter uma vida financeira ok, mas, então, aí, tipo, o final de semana que era para eu descansar,
era quando eu acelerava com os dois pés. Acelerava com os dois pés e ia... Não tinha hora pra acabar. Não tinha hora pra acabar, entendeu? E daí, assim, chegou uma hora, cara, também que assim, esse vazio, no começo, com as coisas do mundo, você acha que preenche, tá ligado? Assim, você vai lá, você procura as coisas do mundo ali no momento, de certa forma, é bom aquilo. Mas a hora que você para, que você põe da cabeça lá no travesseiro, meu irmão, se você tava ruim antes, aí você fica péssimo depois. O buraco vai aumentando. Né? Vai aumentando, você vai cavocando, assim. Vai igual um tatu, só cavocando a terra ali, indo pra baixo. E só que sim, quando você tá nessa vida, você não percebe. É tudo uma maravilha, mano. Você acha que tá abafando. E na verdade, você tá atrasando a tua vida. Você tá só atrasando a tua vida, você tá... Tipo, eu não tinha futuro naquilo ali, mas eu fui cada vez mais. Na época era a coisa melhor do mundo, assim. Que eu achava que era a coisa melhor do mundo, essa questão de balada. Nossa, eu ia muito pra isso, assim. E vai dinheiro. Tinha semanas, assim, cara, que... Minha semana, assim, de festa, às vezes começava na terça-feira. Nossa. Começava na terça-feira, assim. Terça-feira era um churrasco, quarta já tinha balada, quinta já tinha balada... Sexta, tipo, sábado, às vezes não saía no domingo porque o corpo tava pedindo socorro. Nossa. Porque daí, assim, ia até um certo horário e eu trabalhava, não deixava de trabalhar, entendeu? Eu descansava muito pouco. E assim, só que eu era jovem naquela época, tipo, na idade que eu tô hoje, tipo, se a gente fica ali, hoje a gente fica com o pessoal da igreja, né? A gente fica com o pessoal da igreja, tipo, até 3 horas da manhã um dia, no outro eu tô morto. Né? E antes era noites e noites, assim, praticamente acordado. Dormia 2 horas na noite. Daí ia na próxima, dormia 3 horas. Na outra não dormia. E tudo bem, ia levando. Só que isso foi se postergando, né? Uhum. Só que chega uma hora também que teu corpo, mesmo você sendo jovem, teu corpo não aguenta. Teu corpo não aguenta, assim, aquela vida de bebida e festa, né? Chega uma hora que teu corpo não aguenta. E aí você cai num mundo... que é 10 vezes mais pesado que a bebida. Onde a bebida é a porta, mas você cai no mundo das drogas. É onde você vai cair no mundo das drogas. E isso foi a consequência de toda essa vida de balada, festa, esse vazio que eu tinha, e tudo o caminho que eu fui trilhando, não tinha como ter outro resultado a não ser caindo nas drogas. Porque assim, meu corpo estava cansado. Eu não aguentava mais fazer aquilo. Só que eu queria continuar fazendo aquilo. Uhum. Entendeu? Então, um belo dia, eu fui cair nas drogas. E pra eu ter mais energia pra continuar aquela loucura. Uhum. Pra continuar aquela vida de loucura, né? Então, aí foi quando eu caí no caminho das drogas. Como que foi o teu primeiro contato com as drogas? Cara, meu primeiro... Na balada mesmo? Na balada mesmo, assim, a gente andava assim, nossa, uma galera, assim, eu achava que era amigo de todo mundo. Era cara amigo de todo mundo, porque eu chegava na balada, como eu falei, eu tinha... Sobrava amigo, porque eu sempre era um cara muito mão aberta, né? Uhum. Sempre era um cara assim que... tamo aí, vamos beber, vamos gastar e tava nem vendo. Tava nem vendo. Então eu tinha muito amigo. Então, isso foi meu primeiro contato com as drogas, foi assim. Por isso que o ambiente onde você tá e as pessoas são muito importantes. Porque, o que acontece, cara? Eu tava num ambiente onde várias pessoas usavam drogas. Mas assim, acho que pela minha infância, assim, ter tido uma família estruturada, minha mãe me ensinava muitas coisas, meu pai, assim... Então eu tinha um medo, assim, dessa questão de drogas, né? Só que eu tava inserido num ambiente onde tinha muito. Uhum. Onde tinha muito. Então, aquele meu medo do envolvimento com drogas foi diminuindo. Uhum. Foi diminuindo no decorrer, porque eu via as pessoas usando e continuando a vida. Uhum. Os caras usavam, trabalhavam normal, eram bem-sucedidos. A maioria da galera que usava, que eu andava... bem sucedido, não era, deixar bem claro, não era todos que tinham envolvimento com drogas, assim como eu não tinha, alguns tinham e tal, só que assim, como que eu vou falar pra você, tem um grupo de amigos lá, tem os caras que não bebem,
os caras que só bebem, os caras que bebem essa droga. Tipo, os que, com o tempo, assim, eu era mais amigo dos caras que bebem. Com o tempo, eu comecei a ficar mais amigo dos caras que bebiam usar droga. Então, eu comecei a ser mais inserido no ambiente, né? Comecei a entrar mais no ambiente. Ninguém me forçou nada. A gente faz coisas que a gente queria na época. Eu queria, tipo, eu fiz o que eu queria. Ninguém nunca me forçou. Eu queria uma experiência nova. Então, a bebida não tava satisfazendo. Você usava o quê? Cocaína. Mas eu comecei com droga, com bala, com essas coisas assim. Primeiro contato com drogas foi em festas, assim, com bala, na época queria continuar, assim, naquela energia. Então, aí o primeiro contato foi nesse sentido. E daí, assim, aquele ambiente, tipo, que eu comecei a andar mais, tipo, com as pessoas, assim, cara, uma hora eu ia usar, entendeu? Uma hora eu ia cair nesse engano, né? Ia cair nesse... E foi indo, uma hora eu não... vamos ver qual que é. Tava muito cansado, não. Vai revigorar, vai ficar mais tempo, vai aguentar beber mais, vai aguentar... E daí eu entrei nessa, cara. Maior engano, galera. Maior engano. Não caiam nessa que, você vai... Se tá bêbado, você vai sarar. Você vai ter energia, você vai poder continuar curtindo. Cara, de começo, você acha que é uma maravilha, entendeu? Mas daqui a pouco, quando você vê, você não fica sem aquilo. Cobra o preço, né? Cobra o preço. Daqui a pouco você não fica sem aquilo. Então, fui dessa forma que eu fui inserido ali no mundo das drogas. Então, e aí, cara, essa questão, tipo, de estar inserido no ambiente, de começar, assim, o uso das drogas, no começo, assim, era de vez em quando. De vez em quando, ali, tava muito louco, vou dar uma droga pra continuar muito louco. Pra aguentar ficar mais tempo aí nessa vibe, nas festas aí, mais tempo nos after, continuar as festas, né? Então, foi indo nessa. E isso foi passando tempo, né? Foi passando ali anos, né? Passou 1 ano, passou 2. Só que daí eu comecei a cair num problema, assim, que... O que acontece? No começo, você usa para continuar a festa. Só que com o decorrer do tempo, você começa a usar no meio da festa. E chega uma hora que qualquer... assim, eu nunca usei drogas sem beber. Tipo, eu não cheguei ao ponto de só usar drogas sem beber, entendeu? Então, chega uma certa época, é um ciclo, assim, que você vai afundando. Chega uma época que um pouco que você bebe, você já quer usar. Você quer usar drogas. Então, porque, tipo, aí entra o problema da bebida, mano. Da bebida. Que foi uma chave, assim, que demorou. Porque, assim, chegou uma hora que eu falei, não quero mais essa parada. Só que eu não queria parar de beber. Eu achava que eu ia conseguir não usar droga e só beber. Mas isso aí já não existia mais na minha vida. Isso existia lá atrás, antes de eu ter o primeiro contato. Isso existia. Então, daí, nessa época, isso já não existia mais. E deu até que eu tentava, às vezes, assim, tipo... hoje eu vou só beber. Eu ia até uma altura. Teve situações, assim, que eu só bebi, assim. Mas, assim, às vezes que eu só bebi, nossa, como eu fiz coisas erradas, mano. Nossa, eu desmaiei em festas. Porque daí meu corpo já estava acostumado, por causa da cocaína, a beber mais, né? E daí, quando eu não usava, eu desmaiava. Então, eu cheguei a desmaiar em festas, em algumas situações, assim, né? E aí entra a questão de cara, infelizmente, quem entrou nesse mundo aí das drogas, cara, pra sair, se você continuar ali bebendo, você dificilmente vai conseguir continuar só bebendo, mano. Só bebendo, porque você já tá acostumado com aquela prática, você já tem aquele hábito, né, de bebida e drogas, né, bebida e drogas junto, né, tipo, uma coisa ali já é consequência pra outra, ali já caminham juntos, né, daí a partir do momento que você quer parar, não é igual lá no começo, então você não consegue parar, enquanto eu não bebia, ok, cara, se eu não bebesse, mano, nossa, eu ficava de boa, 1 mês, 2 meses sem droga, só que eu não conseguia parar de beber. Uma coisa chamava outra, assim, na minha vida, eu nunca imaginava, tipo, que eu era um alcoólatra, mas, cara, toda e qualquer coisa que eu ia fazer tinha que ter bebida.
Eu vou ali na praça conversar com os amigos. Latinha. Cooler, com cerveja. Cooler com cerveja, com vodka, com todo tipo de bebida, cara. Todo tipo de bebida. Só cerveja não satisfazia, ia pra uma bebida mais forte. Não satisfazia, bebida mais forte e droga. E ia indo, né? Então foi um deserto muito grande na minha vida. E todo esse período, cara, na minha cabeça, tipo, não tinha Deus, cara. Não tinha Deus. Todo esse período na minha vida aí, assim. Tudo isso que eu contei pra vocês aí, cara, durou uns 7 anos aí. Não, mais até, porque eu fiquei 10 anos sem pisar numa igreja. 10 anos sem pisar numa igreja. E revoltado. Só que, assim, eu vejo situações, assim, cara, muitas situações, assim, que eu poderia ter morrido, sabe? Tipo, teve situações, assim, que aconteceram na minha vida, assim, que eu não morri, eu creio muito, assim, por intercessão de oração da minha mãe. Porque minha mãe sempre orou, né? Sempre rezou, né? Da forma dela, assim. Ela sempre orou, rezou, assim, pra ela não dormir enquanto eu não chegava em casa. Depois de um tempo, assim, minha mãe demorou muito tempo pra descobrir que eu usava drogas. Então ela foi descobrir, assim, bem depois, assim. Acho que já fazia uns 4 anos, assim, que eu tava usando, assim. Daí ela foi, assim, descobriu. Nossa, como mano. Descobriu, assim? Foi amigos, cara. Porque a gente tinha amigos em comum, assim... Eu, minha irmã, assim, tá ligado? Minha irmã começou a sair com a galera que eu saía pra cuidar de mim. Nesse sentido, assim, tá ligado? Pra estar perto, sabe? Porque ela viu que eu tava no buraco. Então ela começou a se envolver com a galera que eu tava. E daí nessa, assim, ela começou a desconfiar, mas ela não queria acreditar, entendeu? Ela começou a desconfiar e não queria acreditar. Por um tempo fui indo nessa. Daí com um amigo meu, amigo de verdade mesmo. Porque ele nunca usou drogas. Uma vez, sim, teve uma situação assim, que ele me pediu, mas eu ainda eu falei, cara, não. Caramba. Eu não vou te apresentar isso, tá ligado? Só nós dois num carro, assim, muito louco, assim, eu de droga, ele de bebida. Ele me pediu, eu não apresentei pra ele. Falei, não, mano, não vou fazer isso com a tua vida, cara. Não apresentei pra ele, assim. E é difícil na hora, né, assim, quem faça isso, cara. Muito difícil, porque... A galera, assim, só quer curtir. Então, e esse mesmo cara, depois de um tempo, ele abriu pra minha irmã. Na época eu fiquei meio de cara, assim, com ele, o cara vai contar, assim, vai contar um negócio nosso aí e tal. E daí, a minha irmã, a certo momento, ela repassou, assim, pro resto da minha família, sabe? Então, aí minha família se preocupou muito, né? Tipo, tive algumas conversas, assim, com minha mãe sobre e... Cara, ali eu acho que aquilo ali... Me tocou muito porque eu vi o sofrimento da minha mãe, né? Eu comecei a ver o sofrimento dela, né? Só que eu já tava ali, tipo, bem avançado naquilo, assim. E daí, assim, depois que ela ficou sabendo disso, ela não conseguia ficar em paz, né? Porque na cabeça dela, antes eu saía beber. Tá bebendo com os amigos. Então, entendeu? Mas depois que virou essa chave, ela foi pensar, nossa, vai chegar, não vai voltar. Não vai voltar hoje. Ou vai chegar às 10 horas da manhã do outro dia, entendeu? Tipo, só que, assim, bem claro, isso acontecia nos finais de semana, assim, tipo, Tipo, eu começava meu final de semana já na sexta-noite ali, né? Desde aí chegar em casa domingo cedo, domingo à tarde. Eu fiquei nesse período aí, não tinha eu achava que Deus não tava presente, assim, na minha vida. Mas, por intermédio de oração da minha mãe, teve várias situações que eu poderia ter morrido, cara. De livramento, cara. De livramento, sim. Teve uma situação, assim, que eu tava um dia indo, assim, indo, assim, nesse envolvimento com drogas, assim, fazendo correria e cara, um indivíduo, tipo, furou minha preferencial, assim, cara. O cara nem freou, sabe, assim, ele poderia ter me matado ali, cara. Foi muito livramento, assim, porque foi uma pancada, assim, muito forte, assim, de carro, assim, sabe? Eu não tava dirigindo, tava no carona esse dia. No meu carro, mas no carona. Então, cara, nossa, aquilo ali era pra ter capotado, cara. Era pra ter sido muito maior do que foi, sabe? E, cara, assim, saí ileso. Sem um arranhão, sabe? Sem um arranhão. Saí sem um arranhão dessa situação. E daí foi, mano. Foi continuando, assim. E assim, de certa forma, acontecia as coisas, mas não morria. Não morria, mas... Só livramento. Mas... Aquilo ali, assim, parece que foi já me mostrando que eu estava num caminho de morte. Que eu estava num caminho de morte.
Começou na bebida, baladas, drogas, chegou um momento que não preenchia. Não preenchia o vazio, mano. Não tava bom. Não tava bom. Não, tipo, não tava bom. Bebia, saía, usava droga e não preenchia aquele vazio. Aquele vazio não preenchia. Então, comecei a procurar outras coisas, cara. Outras coisas, assim. E, assim, sempre gostei muito de futebol. Sempre gostei muito de futebol. Sempre fui apaixonado pelo clube que eu torço. Então, cara, eu acabei indo pro meio de frequentar mais estádio, essas coisas, viajar. Então, eu entrei nesse meio também. Entrei nesse meio e, cara, por incrível que pareça, quando eu entrei nesse meio, eu diminui um pouco as bebidas, as festas e as drogas, sério? Entendeu? Porque daí... Você se ocupou com outra parada, né? Me ocupei com outra parada. Comecei a me ocupar com aquilo ali. E, cara, incrível, assim, sempre por onde eu passei, Deus é um talento que eu vejo que Deus me deu, assim, de liderar as coisas, unir pessoas, mano. Assim, nossa, tipo, vários lugares, assim, que eu passei, assim, eu cuidava de time de futebol, da molecada, tipo, era amigo da molecada, tipo, cuidava, assim, e todos os lugares que eu passava, assim, começava a me envolver com a associação de morador. Já comecei a liderar uma parada, assim, tipo, todo lugar que eu ia, eu começava a liderar, sabe? Tinha aquilo dentro, assim, aquela liderança, assim, sabe? E daí, assim, fui cair no meio, assim, tipo, de torcida e tal, e muito rápido, assim, cara, esse perfil, assim, eu comecei a criar responsabilidades ali dentro, né? E daí essas responsabilidades de certa forma, eu não podia ficar bebendo, ficando louco, né? Porque eu tinha uma responsabilidade. Mas, assim, coisa que eu procurava, né? Procurava pra preencher esse vaziozão e que eu tinha dentro de mim. E que depois só ia preencher na presença de Deus, né? Hoje eu sei que eu só iria preencher na presença de Deus, mas eu não achava nada, cara. Não achava nada, meu Deus. Tipo, pensava assim, não pensava, meu Deus, porque Deus, na época, assim, não tinha, né, comunhão com Deus. Pensava assim, mas bebida não tá bom, drogas não tá bom, balada não tá bom, meninada não tá bom, né? Agora a torcida ali não tá bom também, cara. O que tá acontecendo comigo? Que nada. E daí começa a vir uma depressão na gente, né? Porque nada tá bom. E daí aquele pensamento que eu vou morrer jovem, tipo, será que eu vou morrer mesmo? E daí, tipo, eu vou morrer mesmo, então eu vou aproveitar tudo hoje. Caí nesse engano, tá ligado? Eu vou morrer mesmo, vou morrer logo. Então, vou aproveitar tudo hoje. Vou aproveitar o que der hoje, vou adorar o que der tudo hoje, hein? E daí, cara, tipo, voltando ali na torcida, né? A responsabilidade na torcida me fez dar uma afastada dessas loucuras. Mas eu vejo, assim, que como um talento mesmo, essa questão de unir pessoas, de liderar pessoas, assim. Um chamado. É um negócio que Deus que eu já tinha, assim, desde sempre, cara. Desde jovem, assim, sempre tive isso, sabe? De organizar as coisas, assim. Nossa, organizar churrasco da galera, organizar aniversário, faz lista daqui, grupo dali, reúne esse aqui tá brigado com aqueles, fazer o meio de campo ali, fazer os caras voltar a ser amigos, sabe? Tipo, eu sempre tive isso de unir pessoas, cara. E assim, na época eu achava que era uma coisa minha, sabe? Não, eu sou bom mesmo, né? Eu sou muito bom, eu uno as pessoas, eu faço os cartões brigados ali, fiz os caras voltar a ser amigo, tipo, mas não, mano, já era uma coisa que Deus tinha plantado dentro de mim. Deus já tinha me dado aquele talento ali, cara. E daí, assim, procurando tudo isso, cara, chegou um momento, assim, que eu tava ali na torcida ainda e tal, que a responsabilidade iria aumentar na questão, assim, de liderança ali dentro mesmo. E daí eu falei, não, mano, agora eu não posso mais usar drogas, cara, porque vai aumentar a responsabilidade, então não dá pra eu ficar mais nessa loucura aí, porque é muito vício e tal, como que vai ficar assim? Ninguém vai me respeitar. Entendi. Eu lembro de você no primeiro dia de célula, cara. Como que você conheceu? Como que você mudou, cara? Pra quem não sabe, cara, chegou esse maluco, né? Camisa do Verdão e brabo, cara. Tem um nome brabo. Cara fechada. É desse mesmo que Jesus gosta. Cara Como fechada. foi, cara?
explica pra gente um pouco mais dessa mudança aí. O que aconteceu, cara? Então, assim, ia aumentar a responsabilidade ali naquele meio. E assim, eu falei, não posso mais usar droga. E daí na minha ideia, a hora que eu quiser eu paro. Eu tô de boa, eu uso final de semana, uso de vez em quando agora tal. Eu tinha dado uma tirada de pé, mas bebia, caía no engano, não, só vou beber hoje não dá. Sabidade, inocente. E daí eu comecei, vou continuar tomando ali minha cerveja, mas não vou me envolver mais com coisa mais pesada. E cara, eu comecei a não conseguir, cara. Comecei a não conseguir fazer isso. De só tomar uma cervejinha e ficar de boa, entendeu? Porque eu já era um cara muito acelerado nesse sentido. E daí comecei a não conseguir, cara. E não conseguia me livrar. Não conseguia. Comecei a me preocupar, tá ligado? Falei, vai dar ruim, porque eu não tô conseguindo, né? Comecei a me preocupar. E daí minha mãe já sabia, já pegava mais no pé, já ficava mais em cima, né? Tipo, ficava em cima, assim, eu chegava lá, já queria ver com a situação que eu tava. E muitas das vezes eu chegava louco, né? Chegava louco. E ela tava acordada, porque ela não dormia, não sabia se eu ia voltar. Então, daí, cara, eu comecei a não conseguir, mano. Não conseguir. E assim, nessa época, a minha irmã já tava inserida dentro da igreja. A gente era católico, mas minha irmã, nessa época, ela ainda, de certa forma, ela frequentava a célula, mas ela ainda tava meio dividida, assim, mas ela frequentava a célula já, tipo, não como a gente é hoje, assim, a gente não fica sem, mas ela ia 1, 2 vezes no mês ali, sabe? E daí, nesse meio tempo, teve uma amiga minha, dessa época de festas, assim, só que ela sempre é uma pessoa tranquila, mas que a gente já tinha uma amizade muito grande, cara. A gente tinha uma amizade muito grande. E daí essa amiga minha frequentava a igreja e não tinha essa comunhão em célula. Ela frequentava a igreja apenas. E a igreja nossa sempre frisava, né? Que era o quanto era importante a célula, a comunhão. Então essa amiga minha viu uma foto da minha irmã numa célula. E falou, irmã do Leno, vou entrar ali conversar com ela pra me encaixar na célula. Explica pra galera o que é uma célula. Cara, a célula é a igreja na casa. Na casa, assim, onde tem muito a comunhão das pessoas, ela preza muito pela comunhão das pessoas. É uma reunião na casa onde as pessoas se edificam. É um grupo menor de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, onde cria vínculos ali, uma união e as pessoas se edificam ali. O centro da célula sempre é Jesus, então uma célula... É isso aí, cara, e foi o que mudou minha vida. Primeiramente foi a tua irmã que entrou na célula. Minha irmã, e daí, consequentemente, veio minha irmã e essa minha amiga que já era da igreja, achou uma célula e elas começaram a frequentar. E elas frequentavam. E foi indo, cara, e minha irmã me chamando, sabe? Minha irmã me chamando, cara. Me chamando, um ano assim, ficou um ano me convidando, um ano. E eu era convidando, orando... Nome no quadrinho lá, sou salvo para salvar, e foi orando, e daí as duas começaram a orar por mim e me convidar, só que assim, minha irmã sempre me convidava, cara, aí tem um ditado, né, santo de casa não faz milagre, e assim, minha irmã me falava, sai fora. Sai fora, nada a ver essa parada. E nós vamos lá no Parque Monteiro, tocar um violão e cantar. Nossa, vocês estão viajando isso aí. Nada a ver. Coisa que eu mais gosto agora é ficar cantando louvor. Eu sou viciado em louvor. Eu sou um cara viciado em louvor. Aí foi, cara. Um certo dia, eu tava nessa aí, já fazia um ano que elas estavam orando, e eu tava nessa de que eu não conseguia sair, cara. Eu percebi que eu não conseguia sair, e eu vi que aquilo tava afetando minha família, mano. Porque enquanto tava afetando só eu, tava ok, eu ia morrer mesmo. Na minha mente, eu ia morrer mesmo. E, assim, começou a afetar minha família, cara. E daí eu falei, não é assim, tá errado, né? Tá errado. Não posso deixar isso afetar minha família. Então... Só que eu não conseguia parar, tá ligado? Não conseguia. Pela minha força, assim, não tava dando. Não tava dando certo. Até um certo tempo, assim, ficava, às vezes, uns 20 dias, um mês e, caía de novo. 20 dias, um mês, caía de novo. Aí, cara, um certo dia, uma terça-feira, minha amiga me mandou mensagem. Minha irmã já tinha me convidado e já dito que não. Minha amiga mandou mensagem, vamos na célula
quinta-feira às 7h30. Falei, cara, quer saber? Eu vou ir. Tô fazendo nada? Não tenho nenhum churrasco quinta-feira. Acho que eu não tenho nenhum churrasco quinta-feira. Vou ir ver o que tem nessa cela aí, conhecer uma gente nova. Conhecer um pessoal novo aí, né? Piazada nova, meninada nova. Vamos lá, ver qual que é dessa cela. Cara, e isso na terça, né? Minha amiga, diz ela que na hora que eu aceitei, ela já decidiu não falar mais comigo de medo de eu já enrolar e dizer um não, tá ligado? Ela convidou, eu falei que sim, ela mandou o local e morreu ali a conversa. Morreu ali. Aí passou a quarta de boa, enchi a cara na quarta. Detalhe, enchi a cara na quarta, totalmente. E na quinta-feira já amanheceu o dia diferente. Já amanheceu o dia escuro, meio frio, assim, escuro e... Não tava tão frio assim, mas chuva, daí, solzão à tarde, assim. Deu 6 horas, a célula era 7h30, irmão. Deu 6 horas, assim, eu já ia direto do serviço, né? Falei, não, vou direto, né? Não vou nem pra casa. Deu 6 horas, água, mano, chuva. Tempestade de final de tarde, cara. Nossa, uma chuva forte, assim... Eu pensei umas 10 vezes, falei, eu vou dar uma desculpa e não vou ir, né? Só que, assim, o negócio, assim, que sempre foi na minha vida, assim, desde sempre. Que eu aprendi, sim é sim, não é não. Uhum. Eu falei que eu vou. Falei que se eu não sei ainda se eu vou poder ir ou não, eu vou falar pra você. Não sei, depois eu te aviso. Mas se eu falar pra você, vou, cara, eu vou. E eu tinha me comprometido com ela que eu iria. Eu tinha falado que eu iria. Daí deu, assim, acho que umas 7 horas. Ela me mandou a localização, assim. Nossa, caindo o mundo, cara. De noite já. Eu enxergo mal. Tava sem meu óculos pra dirigir. Nossa, comecei... Tudo dando errado. Falei, não, vamos lá. Fui, cara. E, assim, foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, cara. Porque eu nunca tinha visto aquilo, cara. Eu jamais imaginei que ia ser daquela forma. Eu tinha uma visão totalmente distorcida da parada. Eu achava que eu ia chegar lá, ia ser todo mundo na cadeirinha aqui sentado. E eu ia chegar, a galera, eu já ia ter que chegar contando esse testemunho aqui pra galera, entendeu? A minha visão era essa. Eu vou contar o testemunho, vai ser uma autoajuda. Vai ser um A. A minha visão, tá ligado? Não que seja ruim, né? Mas, assim, a minha visão era essa na época, assim. Falar, nossa, vai ser assim. Você já tinha um pré-conceito do negócio. Tinha um pré-conceito. Eu achava, era o achismo, né? O achismo. Meu achismo não fazia com que eu não fosse. E daí eu fui esse primeiro dia aí, cara, totalmente diferente do que eu imaginava, cara. Fui muito bem acolhido pelas pessoas, cara. E, nossa, foi totalmente diferente. E daí eu cheguei, assim, eu já conhecia 2 pessoas, né? Pô, a liderança, assim, me acolheu. O pessoal, assim, me consolidou, assim, de uma maneira incrível. Incrível, assim, no outro dia já tinha gente mandando mensagem, trocando ideia, sabe? E não era mensagem, assim, tipo, pressionando. Sem pressão. Mensagem pra ver como é que eu tava mesmo. O que eu tinha achado daquilo ali. Então, cara... Eu lembro, você no primeiro dia de céu lá, você chegou emburrado. Não falava. Não falava, né? Bravo que tava. Não, nossa, minha maior... E assim, eu era um cara acostumado já a falar em público, só que chegava ali... Ficava bravo de ter que me apresentar. Nossa, tem que ficar me apresentando aí pra essa galera. Tipo, não gostava dessa parte da apresentação porque eu não queria falar. Só que eu queria ficar ali. É que, cara, você já passava uma pinta assim, né? O cara da organizada e tal. Né? Tinha cara de louco. Tinha. Galera, tinha. Não que hoje não tenha, né? Hoje é louco por Jesus. Louco por Jesus. Mas, cara, dava medo do Leno. Tava lendo. Daí... Você olhava assim, cara, esse daí... Esse cara não tem jeito. Aqui, ó. Esse cara... Já pensou e escreveu? Esse cara não tem jeito, não sei o que ele tá fazendo aí. Não, e era o que eu achava que a galera ia pensar, mas a galera não, tipo, me acolheu, né? Me acolheu
E daí foi, mano, no começo, assim, uma fase meio dividida, né? Que a gente ainda acha que vai dar pra ficar com um pé aqui, outro pé ali. E daí foi as maiores pancadas que eu levei, mano. As maiores pancadas que eu levei foi nessa época, com um pé aqui e outro ali. Porque o que acontecia? Eu tava na célula pensando no churrasco que ia ter depois. Entendeu? Então eu ia na cela, eu não recebia tudo que Deus tinha pra mim, porque eu não tava totalmente entregue ali. Entendeu? Eu tava ali pensando em outra coisa também. Só que assim, momentos de louvor, de oração, de adoração, assim, Espírito Santo naquele lugar, fluindo, cara. Nossa, eu chorava igual uma criança. Aquele cara, um cara de louco, chorando igual uma criança na célula. E assim, eu fiz o caminho inverso, né? Porque até então eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Culto, jamais iria num culto na minha vida, era a minha cabeça na época. Então ia na célula ali. E daí foi a comunhão ali da célula, fui me envolvendo. E daí eu já tinha essa de se envolver com tudo. Já. Ah, a galera ia fazer um lanche. Opa, eu sei fazer, hein, galera. E daí comecei assim, só que ainda dividido, sabe? Só que nisso que eu tava dividido, cara, o que aconteceu? Eu ia na célula assim, recebia muito de Deus. Mas parece que eu não recebia tudo porque eu não tava totalmente entregue, mano. Eu não tava totalmente entregue. Então eu ia na sala pensando no depois. E daí, a hora que eu ia pro depois, cara, a tentação vinha com força. Vinha pancada mesmo, cara. Pra resistir, assim, muitas das vezes eu não resistia, porque era um mundo que eu tava inserido há muito mais tempo. E daí eu tava buscando algo diferente, né? Então eu tava buscando ali uma comunhão com Deus. Então iam vir ataques espirituais, né? Eu ia ter que fazer renúncias, né? E foi indo, cara. Foi indo. A galera da célula, assim, era muito entregue. Eu ia falar comprometida e entregue, assim. Entregue na vida, assim. Muitas pessoas entregues a viver a célula como tem que ser vivida. Aquela união ali da galera, assim. Se via que não era fingimento, cara. Coisa que no mundo, lá, a hora que eu precisei, os caras saíram fora. Sempre assim. Os caras saíram fora, assim, coisas no mundo, assim, que, tipo, eu achava, não, eu tenho 50 caras aqui que esses eu posso contar. Batia no ombro. Batia no ombro. Não sobrou 10. Vamos ser generosos. Não sobrou 10. Então, falei, nossa, e ali eu via que era diferente. Eu via que, assim, eu tinha conhecido o cara fazia uma semana... Mas eu tive uma recaída na terça-feira, onde eu enchi a cara. Eu fui lá na casa do cara. E assim, me acolheu. Não me julgou, não me apontou. Que ele já tinha passado por aquilo ali, por coisas parecidas. E me acolheu, não me julgou, não me apontou. Me deu uma palavra de afeto, uma palavra de Deus. E que me acalmou, tá ligado? Então, eu via que ali era diferente, aquela galera ali era diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida, de todo mundo que eu já tinha conhecido, entendeu? Era totalmente diferente aquela célula ali. E foi, mano, daí eu fiquei nessa no começo, lá e cá, mas o Espírito Santo agindo, né? Começou a mudar o pensamento, até aquela metanoia, aquela mudança, né? Então foi chegando a data do encontro, a galera da cela, vamos no encontro. Falei, será, cara? Mas daí eu vou ter que virar crente. Não quero virar crente. Não queria virar crente. Queria ir na cela. Daí eu pensava, não, mas eu vou no encontro, eu vou ter que virar crente depois que eu for pra esse encontro, né? E daí, cara, com oração, né? Oração da líder em treinamento, da galera da célula que via ali, né? A galera da célula orando, cara, eu aceitei o convite de ir pro encontro com Deus, cara. E confesso pra você, todo mundo falava, não, porque o encontro é transformador, o encontro vai mudar a tua vida, o encontro isso, o encontro aquilo, é bom isso, e entrava por aqui, saía por aqui, e deixa, a galera tá falando demais, eles estão querendo me convencer só pra mim ter uma autoajuda nesse encontro, E daí assim, cara, essa era a visão no começo, e daí assim, no decorrer que foi chegando perto, cara,
a proximidade com as pessoas, assim, elas me entregavam muitas coisas boas, assim, cara. E eu fui tendo uma mudança de mente, assim, mesmo antes de ir pro encontro, sabe? Eu fui... E quando chegou o dia de ir pro encontro, eu fui, assim, entregue, tá ligado? Fui pro encontro, mano. Na chegada na igreja, já a galera recepcionando, assim. Se na célula a recepção era 100, ali era 200% de boa. A galera já recepcionando, assim, no encontro, assim, aquela galera te amando, te abraçando. Você era acostumado com 15 na célula te amando, lá tinha 50, tinha 100, tipo, te esperando, né? Tudo aquela recepção ali, desde a primeira palavra do encontro, mesmo antes de ir na igreja que a gente tem a palavra ali, meu coração já foi tocado, assim, já senti, assim, a presença de Deus. A gente embarcou no ônibus pra ir pra lá, cara. Aí, tudo que aquela galera me falava, eu fui vendo que era verdade, cara. Eu fui vendo que era verdade. E as coisas foram acontecendo e daí eu não queria chorar, mas chorava. Daí a gente tava, assim, a gente foi em bastante gente da célula, sabe? E a fileira nossa no encontro foi a fileira do chorão, porque era um choro engatilhado no outro. Porque a gente foi muito curado, muito liberto, assim, nossa, mudou a minha vida ali, assim. Eu lembro que à noite, assim, no dia do nosso encontro, assim, no sábado à noite, assim, a hora que terminou, assim, que a gente foi pro quarto, assim, só gente da célula, assim, tipo, a gente era da mesma célula, tava meus primos ali junto, que a gente entrou na célula meio junto, me ajudou muito, mais pessoas, porque às vezes você entra sozinho, a galera até acolhe bem, mas traga um amigo, se entrou pra uma célula, gostou, traga um amigo, porque esse teu amigo vai ser importante pra você também, porque vocês vão junto. Vocês vão junto, viver aquilo ali junto, né? Então, é esse ambiente que daí entrou eu, minha irmã já tava, mas entrou eu, meus primos ali, a gente entrou juntos, cara. Daí assim, no encontro, assim, era sábado e domingo. Começava no sábado, meio-dia, e daí era domingo à tarde e terminava no culto, né? Então, começou no sábado, meio-dia, no sábado à noite, a hora que a gente foi pra dormir lá nos quartos, que a gente sentou, assim, pra conversar, a gente olhou um pra cara do outro, cara, que é isso que a gente tá vivendo, mano? Que coisa maravilhosa que a gente tá vivendo, mano. Como foi bom, né? E tivemos umas resenhas lá, a rapaziada ainda tava sendo transformada. A gente sempre foi um pouco feliz. A gente era muito feliz. E demos muita risada ali. E fomos pro domingão, né? Falei, domingo tinha mais. A gente achava que já tinha recebido tudo no sábado. Nossa, não é possível que vai ter mais. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Pensava, nossa, já vivi de tudo nessa chácara aqui, nessa tarde, início de noite aqui, né? Não tem muito mais o que os caras fazendo no domingo, porque... Fomos pro domingão, cara. No domingo, meu amigo. Meu Deus, gente. Meu Deus. Começamos o domingo já... Teve alguns momentos. O momento que mais me marcou foi no domingo de manhã ali. Não vou contar o que é, porque se vocês quiserem saber, vão pro encontro. Renovo Jovem, bombando, encontro. E tem mais encontro esse ano ainda, galera. Foi muito, assim, aquele encerramento do encontro, assim, a gente voltei. Eu lembro que eu cheguei na igreja, assim, cara, eu nem cumprimentava a galera da célula direito, porque eu tava só olhava pra cara deles e falava, tô atordoado. Eu tô atordoado porque eu tô assimilando tudo que eu vivi. Tava assimilando, assim, tudo que eu tinha recebido, assim, sabe? Eu tava entendendo, assim, era demais, era muita coisa. E eu tava entendendo, assim, tava atordoado, assim, porque só que, assim, eu tinha ido com o coração aberto, totalmente entregue. Então, naquele encontro eu recebi muito, porque eu fui com o coração aberto, né? É muito importante você abrir teu coração nesses momentos, assim, se entregar. Ó, se você abrir teu coração, Deus vai fazer. Vai fazer. Às vezes as coisas não acontecem porque a gente não tá entregue, a gente não tá dando, né? A gente não tá permitindo, né? Então, cara, voltei assim, atordoado, sim, mas convicto que era ali que eu queria ficar. Naquela igreja que eu queria ficar. E só que teve um momento no encontro da questão batismo que eu não tive coragem, porque a gente tinha que ir lá na frente, assinar um papel, ó, eu quero me batismo na frente de todo mundo. Meus primos foram, e eu, mais resistente, falei, não, eu não vou me batizar ainda, porque eu não vou sair daqui crente. Tinha recebido tudo isso, mas não queria ser crente. Crente não vou ser crente. E daí aquilo foi... Eu fui tentando resistir, mano. Eu fui tentando resistir ao batismo, sabe? No fundo era o que eu queria, mas eu tinha uma resistência dentro de mim. Ainda tinha essa resistência.
E nesse meio tempo, mano, teve uma conferência da Videira em Curitiba. Cara, ali, então, quando eu fui pra essa conferência, mano, eu conversei com Deus, assim, no sentido de que lá eu ia me decidir se eu ia fazer batismo ou não. Porque eu tava chegando o batismo, né? E essa conferência foi um tempo antes. Eu falei, não, eu vou nessa conferência lá e vamos ver o que Deus vai fazer. E eu vou sair de lá com essa convicção se eu vou me batizar ou não. Foi ali, cara, na sexta-feira, surreal que aconteceu lá na sexta-feira. Já, assim, uma palavra poderosíssima, cara. Poderosíssima, assim. Que eu já cheguei, assim, na hora que acabou. Que eu cheguei no quarto do hotel, assim, na sexta-feira, assim, que eu deitei na cama sozinho, assim, no hotel, assim. Eu falei, cara... Eu já tô decidido, mano. Top. Eu já tô decidido. Sempre, tipo, vivendo só aquelas 2 horas na sexta, assim, eu já me decidi, assim, não, eu quero fazer o meu batismo. É isso mesmo que eu quero pra minha vida, né? Ali, tipo, Deus me entregou uma visão naquele momento, assim, incrível, assim, de coisas que aconteceriam na minha vida, assim, sabe? A visão que eu tive, assim, foi... Eu vou contar pra vocês, assim, tipo, é uma coisa assim, que eu nem abri pra muita gente até hoje. Mas era assim, eu tava num local, assim, era tipo lá mesmo, assim, sabe? Como fosse uma conferência, assim, mano. Só que eu via, eu me via lá em cima, tá ligado? Eu me via lá, como se eu estivesse falando com a galera, tá ligado? Eu me vi lá, tipo, de baixo pra cima, e eu vi a galera de cima pra baixo. Caraca. Entendeu? Eu vi a galera de cima pra baixo, assim. E... Como se estivesse pregando a palavra pra galera. Se eu estivesse falando com a galera, assim, tipo, passando a palavra, falando, assim, levando o evangelho, assim, pra galera. Então... E ali eu decidi entregar a minha vida pra Jesus. E você achou que era coisa né? da tua cabeça, tá? Então era... Até então era coisa da minha cabeça. Falei, não, certo, é uma coisa que eu quis. Uma coisa que eu quis agora. Só que assim, é uma coisa que eu jamais ia querer. Tipo, eu queria só ser um membro ali, ficar quietinho. Vou ficar quietinho aqui na minha, aqui recebendo uma palavra e ok, vou lá, tomo minha cerveja no outro dia. Até então, eu não queria me batizar. Tipo, eu tava naquela de batismo, não batismo, tinha acabado de decidir me batizar. Então, não era uma coisa que eu sonhava pra mim, entendeu? Sim. Então não tinha como eu sair da minha cabeça. Entendi. Isso não era uma coisa que eu pensei, que eu queria. E foi no mover grande do Espírito Santo. Então... Era o Espírito Santo me mostrando. Nossa. Depois de uma visão dessa, como que eu não iria fazer meu batismo, né? Eu já tava decidido, né? Fazer meu batismo. Aí vim e fiz o batismo nas águas em setembro, comecinho de setembro. Fiz o batismo Aí nas virou águas. crente. Aí Carimbou. me tornei o que eu mais temia. Eu não era, né? Foi a melhor coisa que eu fiz. Melhor coisa que eu fiz, cara. Aí me tornei crente, cara. Crente. A segunda coisa que você mais temia, né? Que a primeira é virar corintiano, no teu caso, né? É. Não, mas Então, essa não existe, a menor possibilidade. Essa não existe. Deus, ele é um pai que nos ama, né? E ele não iria alimentar uma coisa tão ruim no meu coração. Brincadeira, galera, brincadeira. Um abraço pros corintianos aí também. E um abraço bem apertado pros palmeirenses aí. Okay. É isso aí. E daí, continuando, parte do ministério, né? Virou então, crente. Virei crente, cara. Virei crente e, assim, as coisas foram se encaixando de uma forma sobrenatural, cara. Porque já veio num ciclo, né? Encontro com Deus, conferência, batismo na sequência e já iniciava o curso de maturidade na nossa igreja. Uhum. Curso de maturidade, nossa igreja, assim, o pessoal focava muito da célula, assim, pra gente que tava chegando pra fazer. E, assim, depois de tudo isso, cara, eu tava com uma sede, assim, uma sede de buscar o Senhor, assim, incrível, assim, de buscar mais, aprender mais. Porque eu não conhecia absolutamente nada, eu conhecia muito pouco, né? Tinha conhecido Jesus de verdade fazia pouco tempo, apesar de ter tido uma infância lá na igreja, mas eu não me entregava, então eu não conhecia Jesus de verdade. Eu fui conhecer Jesus de verdade ali, através da célula, ali, no dia a dia nosso da célula, aquelas pessoas ali. Então foi quando eu comecei a conhecer Jesus ali. Então depois disso falei, não, eu quero mais.
quero aprender mais. Quero aprender mais. Em cada culto, uma bênção nova ali, um aprendizado novo, assim. Eu ia pro culto para aprender mesmo. Eu ia pro culto para aprender. Eu ia lá, eu sabia que eu ia receber muito, abria o coração e realmente recebia. Cada culto, assim, nossa, ia tudo lá. Cada culto ia transformando. Eu falei, não, só cela e o culto tá pouco. Tá pouco, eu quero mais. E aí entrei no curso de maturidade, que já iniciou na sequência, assim. E, cara, confesso pra você, mano, as 2 primeiras aulas do curso deu 4 horas, assim, de aula. Eu aprendi mais do que na minha vida toda, mano. Na questão espiritual, na questão, assim, Bíblia, na questão, assim, aquelas 2 primeiras aulas foi... 4 horas? 4 horas foi mais do que 29 anos, né? Mais do que eu tinha aprendido, assim, nessa questão em 29 anos, em 2 aulas, que dava 4 horas, somando as 2 ali. Foi sobrenatural, cara. Mas, um detalhe muito importante, assim, que depois do meu batismo, eu nunca mais tive uma recaída, mano. Depois do meu batismo, assim, até o batismo ainda eu lutava, assim, com muita coisa, assim, sabe? Lutava, assim, mas tinha tido alguns momentos, assim. Mas depois do meu batismo não tive mais, sim. Não tive mais. A vontade sumiu, assim? Cara, incrível. Sumiu, mano. Sumiu. No começo, assim, se eu tivesse num ambiente de churrasco com a galera bebendo, eu lutava pra não beber. E hoje, eu não frequento. É um ambiente que eu não frequento. Mas quando acontece, às vezes, assim, uma situação esporádica, que às vezes acontece. Sim. A gente tá no mundo aí, né? Tipo, acontece, sei lá, churrasco ali que tem algumas pessoas bebendo. Eu não luto contra a vontade porque eu não tenho. Não tem vontade. Eu não tenho. É incrível assim como Deus mudou. Tipo, não preciso mais lutar contra aquilo, porque é uma coisa que não... que te colocou na cabeça, foi automático. Foi automático, assim, foi Deus mesmo. Deus me mostrando, assim, então... não que eu frequente o ambiente, mas esporadicamente quando acontece... Tô tranquilo. Sim. É uma coisa que hoje eu não luto mais. Mas no começo eu tinha que lutar até virar essa chave, né? Então eu evitava o ambiente. Porque pra mim não tem que ficar lutando contra, eu evitava o ambiente. E me diga uma coisa, você não tinha vontade de ser líder? Jamais. Minha vontade de ser líder era só nas coisas do mundão. Depois que eu entrei pra igreja eu não queria me envolver com... Tipo, pensava, né? Jamais vou ser líder. Tá louco? Virei crente agora. Virei crente agora, como é que eu vou ser líder? Não, jamais. Tipo, até questionava aquela visão que eu tinha tido, questionava, né? Mesmo as pessoas falando e Deus me mostrando, ainda tinha um certo questionamento, assim, não, nada a ver. Fez o curso por fazer, então? Fiz o curso pra aprender. Pra aprender. Pra aprender, porque, né, eu era uma pessoa que não tinha costume de ler Bíblia, costume de assistir pregações e escutar louvores, né? Não tinha esse costume, né? Então eu fiz o curso pra aprender. E daí, assim, as coisas que eu ia aprendendo no curso, eu ia aplicando. E tem um detalhe muito importante, cara, que Deus, antes da minha conversão, ele já tinha me inserido dentro do meu trabalho num contexto onde tinham pessoas cristãs. Legal. Entendeu? Pessoas cristãs, onde eu passava meu dia todo no trabalho com elas, entendeu? Então tenho grandes amigos, assim, que... mais uma pessoa específica, assim, um grande amigo meu, que ele é pastor de uma outra igreja, mas, assim, as dúvidas iam surgindo na célula e, tipo, as pessoas falavam e eu queria mais, mas daí acabava ali eu querendo mais. E daí, no outro dia, eu tinha uma pessoa lá no meu trabalho pra gente trocar ideias sobre aquilo da Bíblia, entendeu? Que legal, cara. Então... eu entrei num contexto em que eu ia pra célula, eu ia pro culto e ia pro curso. Então eram 3 dias da semana buscando. Mas no meu dia a dia, no geral, eu tinha pessoas ao meu lado que eu compartilhava sobre isso, que eu compartilhava sobre e aprendia muito com elas. Então a gente ficava o dia todo falando sobre Bíblia, sobre histórias da Bíblia, sobre pessoas ali da Bíblia, né, que... a forma com que Deus fez as coisas na vida delas, entendeu? Então a gente ficava naquele contexto ali. Mesmo ele sendo de outras congregações, assim, a gente tinha... O Deus é o mesmo. E tinha aquele mover do Espírito Santo o dia todo entre nós, mano. É muito incrível. Até hoje isso existe. Então, cara, e daí, cara... aí que a gente viu muito Deus nas coisas, cara. Era Deus acelerando processos na minha vida.
Era Deus acelerando, porque assim, não ficava só no culto, na célula, e era, tipo, ficava num contexto da minha vida todo dia, o dia todo, né? Você sempre foi um cara muito intenso também nas coisas, né? Sempre tive essa intensidade, mano. Sempre tive. Em tudo que eu me envolvi, eu sempre me envolvi com intensidade. Sempre me envolvi com intensidade. E daí, cara, então essa intensidade eu comecei a ter na vida na igreja, né? Uhum. Na vida com Deus, essa intensidade. Devocional. E daí foi fluindo, cara. Daí comecei o CTL pra entender a visão da igreja, como a igreja edifica. E também foi uma chave virando atrás da outra. Tinha situações que falavam, minha mãe, como que eu deixava minha líder? Como que eu enxergava as coisas errado, assim mesmo, tendo todo esse momento com Deus, assim. Eu não entendia a forma que a igreja edificava algumas coisas, e daí eu, questionava, mas eu tava totalmente errado. Totalmente errado. Então foi. Tava brabo quando não tinha célula, né? Ficava maluco. Eu era o cara que eu ficava doido quando não tinha célula. Como assim? Como não vai ter célula essa semana? Mas, tipo, o cara que não queria ser crente ficava... começou. Deus muda a gente numa forma. O cara que não queria ser crente, de repente ficando brabo de uma semana. E assim, se não tinha célula, era por um motivo totalmente assim, porque no dia da célula ia ter outro evento na igreja. Então não ia ter a célula, mas ia ter aquele outro evento. Não é porque não ia ter célula, não. É porque tinha alguma outra coisa pra gente, uma forma diferente pra gente edificar, mas eu não, vamos fazer, sei lá, vamos fazer célula de madrugada. Porque só que pra mim até então era só eu ir, né? Eu não conhecia o contexto de tudo que envolvia. Sim. Toda a preparação espiritual, oração, tudo que envolve, né? Que agora, liderando célula, eu entendo completamente diferente, eu sei, né? Então, mas eu na época não tinha, então eu deixava, como minha líder teve que ter mansidão comigo. Nossa. Entendeu? E hoje eu já entendo totalmente diferente. E daí entendi a visão da igreja e as coisas foram acontecendo. Quando fez 1 ano de igreja, o Senhor me acelerou muitos processos na minha vida. Uhum. E é uma coisa, assim, muito incomum, assim, com tão pouco tempo, assim, Deus me levantou como um líder em treinamento de célula, né? Uhum. E foi acelerando as coisas e hoje eu lidero uma célula. Lidero uma célula com uma galera abençoada. A gente vive o sobrenatural do Senhor na nossa célula a cada dia. Não só no dia do encontro da célula, não, mas a cada dia nas nossas vidas a gente tem vivido esse sobrenatural do Senhor nas nossas células. E é incrível, né? Você não deixa eu mentir, você tá lá todo, é um membro frequente na nossa célula, um membro que ajuda, porque a célula não é feita só pelo líder, é feita por todos, né? Por todos. Uma célula que entendeu a visão é a célula que vai fluir, né? Quando a célula toda entende essa visão, né? A visão da importância de cada um, né? O que mudou, assim, na minha vida, eu falo pra você, a comunhão, cara. Eu nunca encontrei essa comunhão que a gente tem lá, entende? Em outro lugar, cara. Uhum. Entende? Ali é amigo de verdade, sabe? Tipo, a pessoa não se obriga a ser teu amigo. Né? Você é quem você é, né? Pô, e é mais engraçado que cada um ali tem um tipo diferente de personalidade, né? Pessoas muito diferentes. Muito diferentes. Muito né? diferentes. Então, cara, ali foi um lugar assim que eu me encontrei. Foi algo transformador na minha vida. Uhum. E quando você foi levantado como líder, eu falei, poxa, cara, não poderia ser uma pessoa melhor, velho. Uhum. Né? Porque eu sempre vi você muito, assim, entregue nas paradas que tu fazia, né? Então, eu tenho certeza... Pode falar. E assim, né, a questão da célula, porque nós éramos completamente desconhecidos. São 20 pessoas, hoje a gente tá em 20 pessoas, mas completos desconhecidos, cara. E o centro é Jesus Cristo dessa célula. O centro dessa comunhão nossa é Jesus. Então a partir do momento que Jesus é o centro, as coisas vão fluir diferentes. A gente era completamente desconhecido, ele nos trouxe até ali, o Espírito Santo moveu e nos trouxe até ali e é ele quem nos mantém ali. Então, quando o centro é Jesus, a coisa vai fluir. Não é o Leno, não é o Elke, não é
Não é a galera, é Jesus, É a gente Jesus. deixando Jesus, deixando o Espírito Santo fluir no lugar, e o centro sendo Jesus, a coisa flui. Flui, né, cara? A coisa Você não flui. consegue explicar. Vai ter dificuldade, vai ter momentos, assim. São pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes, então vai ter momentos. Mas assim, porque daí Jesus é o centro, a coisa flui diferente. Sim. Flui diferente. A gente, Top. e assim, a comunhão, o amor que um tem pelo outro, a amizade, é de Top. verdade, né? É de mano? verdade. É de verdade, né? É É de diferencial. verdade. Um decide amar o outro, realmente. E a gente Certo. decide se amar. A gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? Vamos tomar uma água, pessoal. E daí, no próximo bloco, nós vamos fazer perguntinhas para Lennon Urban. Bora lá. Está preparado, Lennon? Preparadíssimo. Eu nasci preparado. Sim, pra isso. Já voltamos. E voltamos. Fizemos uma pequena pausa. Preparado para as perguntinhas, Lennon Urban. Nasci preparado. Ping-pong, tá? Ping-pong mais demorado. Dá pra você explicar tranquilamente, tá? Temos uma série de perguntas aqui, tá? Beleza, vamos Vai no nessa. teu tempo. Vamos nessa. Tá? Vamos nessa. Começando. Um sonho. Ser pai. Ser pai. Ser pai. Serei o pai do Antônio. Antônio. Antônio, já tem nome. Já tem nome. Só. Um Atenção, bom entendedor. Atenção. Mandar currículo. Mas o meu sonho é ter um filho. Ter um filho. Top, Por cara. Antônio é o nome que Antônio Deus já. me Top. deu pro meu filho. Seria. Top. Que é o nome do meu pai. Antônio era o nome do meu pai. Nome do pastor também. Nome do nosso pastor, fundador da Igreja em Novo, nosso pastor Antônio. Topzera. Também. Então, Então, é isso aí. Varoas. Mandar correr paralelo. Fazer um em nome do amor aqui no nosso canal. Em breve. Em breve. Em nome. Olhe só pra Jesus no momento. Características de uma varoa pra ti. O que cativa numa mulher? Simplicidade, mano. Simplicidade. Eu sou um cara que gosta de simplicidade. Eu gosto de estar em locais onde eu me sinta bem. Prefiro me sentir bem do que tá. O local que me sinta bem. Então, a simplicidade eu acho que é uma coisa que. Qualidade, mano. Uma qualidade que me chama atenção. Simplicidade da pessoa. Show de bola. Um ídolo. Jesus Cristo. Jesus Top, Cristo, top. mas. Eu sou palmeirense, né, irmão? Eu sou palmeirense. Antônio então... então, na minha vida, assim, na parte. Como grande palmeirense, meu maior ídolo é o Marcão, né, irmão? Marcão não tem. Ó. Não tem. Espiritual, Jesus, vamos dizer assim, na vida terrena, Marcão. Marcão. Um forte abraço aí pro Um Marcão. abraço pro. Nossa. Aí. Praia ou campo? Esse é difícil, mano, porque eu gosto dos dois, hein? Eu gosto dos dois. Mas se fosse Hoje. pra você viver, digamos assim, Campo. praia, campo. Campo, irmão. E pra passar as férias, praia. Praia se as férias não fosse em dezembro e janeiro, porque muita gente. Não sou muito fã de tumulto, de fila. Entendi. Entendeu? Então, campo. Frio ou calor? Frio. Frio, você é mais inverno. Mais inverno. No frio. Friozão, bem melhor. Coloca uma blusa ali e vai embora. Já é. Top. Tem tatuagem? Se sim, qual? Mostra aí. Duas tatuagens, cara. A primeira aqui é onde pai, só enquanto eu respirar vou me lembrar de você. Fiz em homenagem ao meu pai. E a segunda eu fiz na semana do meu batismo, mano. É Jesus. Que é uma cruz com Jesus Cristo desenhado aqui Que brabo. no meio, né? Que eu fiz na semana do meu batismo, assim, que tava entregando minha vida pra Jesus. Então, uma semana que me marcou, eu marquei isso aí na pele também. São as duas tatuagens que eu tenho, né? Então, é isso aí. Tem Visão tua de tatuagem, que... Cara, sim, eu orei pra fazer e não me incomodou, entendeu? Eu acho que o Espírito Santo dentro de nós, ele nos traz liberdade. Então, eu orei, me senti à vontade, fiquei tranquilo com isso, entendeu? Uhum. Então, por mais que eu tava no começo da minha caminhada, depois eu não fiz mais porque, tipo, não tinha vontade, assim. Mas se eu tivesse vontade de fazer uma tatuagem, o que seria, assim? Eu ia orar e se não me incomodasse aquilo, não me gerasse uma dúvida, eu fazeria. Mas no momento eu não tenho vontade de fazer nada. Não tenho vontade de fazer nada, assim, fazer mais nada, sabe? Talvez, assim, dar uma retocada, né, nas que eu já tenho, mas
Sim, são recentes, então tá de boa ainda, né? Uhum. Mas novas eu não tenho vontade de fazer hoje, não. Show de bola. O que você não suporta, Leandro Urbano? Você não tolera? O que eu não tolero... Você não suporta. Corintiana. Não, brincadeira. Brincadeira, não. Hoje tá muito engraçadão, né? Tem que dar uma descontraída, né, no ambiente. O que eu não tolero, é a pessoa querer transmitir pros outros uma coisa que ela não é verdadeiramente, mano. Hipocrisia, Eu acho que então, hipocrisia é o nome de correto, hipocrisia, assim, é uma coisa bem difícil pra mim tolerar, né? Pra mim tolerar. Então, hipocrisia. O que você mais ama fazer? O que eu mais amo fazer hoje, adoração, mano. Adoração, assim. Louvorzão. É, tipo, a adoração em si, né, não remete a música, né? Uhum. Mas você adorar o Senhor com um louvorzinho de fundo é diferente, mano. Eu escuto louvor meu dia inteiro, cara. O que eu mais gosto de fazer, então, é adoração e escutar louvor, assim. Cantar também. Um louvor que você mais gosta? Eu Tenho Você, mano. Eu Tenho Você. Esse marcou. Eu Tenho Você marcou, sim. Quem que é? Eu Tenho Você tem várias versões, né? Mas a do Marques é que me marcou mais, assim, porque pegou o começo, assim, da minha conversão, sabe? Uhum. E, assim, eu vaguei mundo afora, né? Mas não encontrei o que eu tenho agora. Canta aí. Ah, não sou um bom cantor, cara. Eu tenho vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. O quê? Eu tenho você. Ah, top. Então esse foi o que mais marcou, assim, até hoje, assim, na minha trajetória, meu louvor preferido. Top demais, mano. Comida favorita? Ih, agora comida. E sim, Agora irmão. entramos em uma área... Comida favorita, Comida favorita. cara. Minha comida favorita é sanduíche, mano. Sanduíche. Aham. Não troco um lanche. Apesar que tive umas mudanças na minha vida aí, mas... Você perdeu peso, né? Você tava Bastante treinando, né? Treinando, cara, e ó, é muito importante isso aí, até a gente não cheguei a entrar nesse assunto, mas, cara, Fica à vontade. Deus me ensinou muito com a disciplina, mano, que eu comecei a treinar, comecei a ter disciplina no treino, disciplina na alimentação, cara, e ter disciplina na minha vida espiritual, cara, foi 3 coisas, assim, que eu comecei a aprender e mudou minha vida, mano, nossa. Acredita em ETs? Acredito em ET, cara, eu não acredito em ET, eu acredito que a gente tem um mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real, que é uma coisa que por muito tempo eu não acreditava. Nesse tempo que eu estava afastado de Deus, eu não acreditava. Então em ET eu não acredito, eu acredito no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real. Top. Se pudesse voltar no tempo, o que se mudaria, mano? Nossa! Só uma vez? Nossa, cara, eu vou citar uma coisa assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu queria viver uma vida com Deus igual eu vejo os adolescentes na nossa igreja vivendo, mano. Foi ter conhecido Jesus mais cedo. Queria viver aquela intensidade, aquela entrega daqueles adolescentes ali, meu irmão. É uma coisa que eu queria muito ter vivido lá na minha adolescência, tá ligado? Top. Maior qualidade, mano. Minha maior qualidade, cara, eu acho que é... Cara, eu tenho muitas. Tempo no vídeo para Leandro Urbano. É que eu tenho muitas. Unir pessoas, mano. Unir pessoas, mas é uma coisa que Deus me deu. É o chamado. Deus me deu. Unir pessoas, assim... Trazer pessoas pra perto uma das outras, assim, é uma coisa... Eu creio que a minha maior qualidade é essa. Top. Maior defeito agora. Enérgico, mano. Mas isso daí é um... Em certos momentos é difícil. Uhum. Talvez não ser... eu ia falar revoltado. Explosivo. Explosivo, assim... Se eu vejo uma coisa errada... Se a pessoa fala uma coisa que me desagrada, às vezes, assim... Eu não vou guardar aquilo pra mim e não expor pra ela, tá ligado? Se eu falar uma coisa que me desagrada, eu já vou falar pra você, viu? Tem que mudar isso aí. Não gostei, irmão. Vamos resolver.
entendeu? Eu não vou guardar pra mim e eu vou expor. E às vezes isso acaba sendo defeito, porque às vezes a pessoa não... falou num sentido diferente, né? Então Entendi. tem que ter... então, explosivo, acho que é a palavra Explosivo. correta. Sou uma pessoa um pouco explosiva. Ah, beleza. Se você pudesse ter um superpoder, qual poder você teria, meu parceiro? Nossa, essa eu Só uma pergunta nunca difícil, né, mano? pensei, Só cara. pergunta difícil. Sabe que eu nunca pensei. Se eu pudesse ter um superpoder, eu ia querer ficar invisível. Invisível. Aham, Invisibilidade. invisibilidade. Top. Filme favorito? Filme favorito. Tem algum? Cara, Mexeu assim contigo? aham. O Céu é de Verdade. O filme Céu é de verdade. Top. Céu é de Verdade. Conta a história do menino que foi pro céu, né? Top. Uma criança que foi pro céu. Menino. Pra gente encerrar, história da Bíblia que mais mexe contigo, cara. Tem alguma coisa, algum versículo, alguma história, né? Algum personagem? Ou pode ser? personagem, assim, da Bíblia mesmo, da palavra mesmo. Aham. Cara, eu já aprendi muito, assim, cara. Jonas, mano. Jonas. A história de Jonas, assim. Por um tempo na minha vida, assim, Deus, através de muitas pessoas, assim, o Espírito Santo movendo, assim, ao redor, sabe? E voltava e alguém entrava em Jonas, cara. Alguém entrava em Jonas, sabe? Então, Tinha uma coisa história pra de fazer. Jonas, então que... E eu acho que vai de encontro, assim, né? Com o meu chamado, assim, então... Fazer aquilo que mergulhar naquilo que Deus tem pra minha vida, entendeu? Top. Então, acho que a história de Jonas, assim, muitas vezes, assim, eu abrir uma pregação aleatoriamente, assim, de manhã, pesquisar um pastor específico, mas entrar numa pregação onde era citado várias situações, mas alguma coisa, assim, de Jonas, e daí, assim, durante o meu dia, eu entrar numa conversa com a pessoa do nada... Jonas. Aham. Então, na época eu até comentei assim com a minha líder, assim, cara, Deus tá querendo me mostrar alguma coisa aí com o Jonas. E daí eu fui ler toda a história de Jonas, uma aprofundada, assim. E acho que é o personagem que mais me marca, assim. Top. Mais me marca. Lennon Urban, mensagem final para quem nos assistiu aqui até agora. Se você puder dar um conselho para as pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você viveu, ou, enfim, fique à vontade, a câmera é sua. Mensagem final, Lennon Urban. Então, galera, a mensagem que eu quero deixar pra vocês é assim, decida o que você quer, e abra o seu coração, porque quem vai fazer não vai ser você, quem vai fazer vai ser Deus. O resto é só sucesso. Aí é só sucesso, irmão. Senhoras e senhores, Entrega pro Senhor e descansa. Lennon Urban. Muito obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Tamo Obrigado, junto. uma satisfação tê-lo aqui. É isso aí, se vocês gostaram do nosso KecoCast, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha com seus amiguinhos e não esqueça de estar adquirindo os nossos livros que estão aqui no link abaixo, beleza? Desde já, agradeço, vocês já sabem, mora aqui no meu coração. Falou e valeu! É nóis, irmão. Isso aí, meu querido. Será que eu não me atrapalhei na última mensagem, mano? Acho que não, né? Essa ficou top. Ficou legal, né?